Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor de Física Thiago Lima para a gente resolver mais um exercício de Física. Mais uma vez a questão ela trata sobre o assunto potencial elétrico, trabalho realizado por uma força elétrica sobre uma carga elétrica. E a questão da vez é uma questão da FUVEST de 2018. Na figura, A e B representam duas placas metálicas. A diferença de potencial entre elas é VB menos VA é igual a 2 vezes 10 elevado a 4 volts, ou 20.000 volts. As linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de um elétron no plano da figura. Considere a carga do elétron igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E as seguintes afirmações com relação à energia cinética de um elétron que sai do ponto X na placa A e atinge a placa B. Primeira afirmativa, galera, já peço desculpas aqui se vocês ouvirem os gritos, mas é porque tem umas crianças abençoadas aqui no condomínio que hoje estão um pouco assim, né, testando minha paciência. Galera, primeira afirmativa então, se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética ao atingir a placa B será de 3,2 vezes 10 elevado a menos 15 joules. Item 2. A variação da energia cinética do elétron é a mesma, independente de ele ter percorrido as trajetórias 1 ou 2. E a terceira afirmativa, o trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que o realizado sobre o elétron na trajetória 1. Então, bora para a gente entender, bora para a gente interpretar o que está rolando aqui. A primeira coisa é que ele está dizendo o seguinte, ó, VB menos VA é igual a 2 vezes 10 elevado a 4 volts, ou seja, o VB ele vai ser 2 vezes 10 elevado a 4 volts mais o VA. Por que eu estou discutindo isso aqui com vocês? É para você entender que o potencial da placa B é maior do que o potencial da placa A. Então, a minha placa B é a placa positiva, por exemplo, beleza? Apesar dele não falar que é campo elétrico uniforme, ele também não falou, então a gente vai considerar aqui. E a nossa placa A é a placa de menor potencial, então a gente vai considerar que ela é a nossa placa negativa, a nossa placa de menor potencial. Não vai fazer diferença se a gente tratar isso aqui como um campo elétrico uniforme ou não. Eu só estou colocando o sinalzinho das cargas nas placas para ficar mais fácil de você entender. Galera, apesar dele ter falado que VB menos VA é igual a 2 vezes 10 elevado a 4 volts, ou seja, esse aqui ó, é o VBA. Mas o nosso elétron, ele está saindo do X. E o nosso elétron, ele vai sair da placa A e vai para a placa B. Então, a gente não vai usar o VBA. A gente precisa usar, na hora de calcular o trabalho realizado sobre essa carga elétrica, a gente tem que fazer o VA menos o VB. Se o VB menos o VA é 20.000 volts, o VA menos o VB vai ser de menos 2 vezes 10 elevado a 4 volts. Esse aqui ó, é o cara que a gente vai usar. A gente não usa o VBA, a diferença de potencial de B para A. Porque se o nosso elétron vai de A para B, eu preciso utilizar a diferença de potencial de A para B, é o VAB. Esse aqui é o primeiro detalhe que a gente precisa tomar muito cuidado. Beleza? Outra coisa importante, o trabalho realizado pela força elétrica sobre esse elétron vai ser um trabalho positivo. Porque se o nosso elétron ele está saindo da placa de menor potencial e indo para a placa de maior potencial, esse é o sentido natural do movimento do elétron. Ó. A força que empurra o elétron, a força elétrica que vai agir sobre o elétron, tende a jogar ele para o maior potencial, tende a jogar ele para a placa positiva. E quando é a força elétrica que provoca o deslocamento, a gente já viu, o trabalho é maior que zero. E isso vai ser comprovado quando a gente usar a equação. Olha só, VAB, afinal, a nossa carga elétrica sai do ponto X, sai do potencial A e vai para o potencial B, é igual ao trabalho realizado pela força elétrica dividido pela carga. O VAB, galerinha, ele é igual a menos 2 vezes 10 elevado a 4. É igual ao trabalho que eu estou querendo calcular dividido pela carga do elétron. É o elétron que está em movimento.
E a carga do elétron, ó, é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, a gente vai calcular que esse trabalho ele vai ser igual. Menos vezes menos vai dar um trabalho positivo, já tínhamos falado isso. 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. Multiplicação de potência de 10, ó, conservei a base, subtrai os expoentes, vai dar menos 15 joules. Esse, então, galerinha, é o trabalho realizado pela força elétrica sobre o meu elétron. É um trabalho positivo. Esse trabalho positivo, ele indica algumas coisas para a gente. Quando você abandona o elétron e ele se movimenta, porque tem uma força elétrica ali atuando sobre ele, significa que o tanto de trabalho que essa força elétrica está fazendo, realizando sobre ele, é igual à variação da energia desse elétron. Ele está saindo da placa de menor potencial elétrico, da placa menos, onde a energia potencial elétrica dele é grandona, e está indo para a placa mais, para onde ele gosta de ir. E nesse local, na placa de maior potencial, ele vai ter menor energia potencial elétrica. À medida que ele vai se deslocando da placa menos para a placa mais, a energia potencial elétrica dele vai diminuindo, mas em compensação ele vai ganhando energia cinética. O tanto de trabalho realizado sobre ele é o tanto que a energia cinética desse cara vai variar. Então, galerinha, o tanto de trabalho que a força elétrica está realizando sobre esse elétron é o tanto de energia cinética desse elétron que vai sofrer variação. Se ele saiu daquela posição X com velocidade zero, quer dizer que a energia cinética inicial dele é zero. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Trabalho é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Mas se no ponto X ele estava em repouso, essa energia cinética inicial é zero. Ou seja, o tanto de trabalho que a força elétrica realizou sobre essa carga é o tanto de energia cinética que ele adquiriu, que nesse caso é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 15 joules. Ou seja, esse aqui, galera, é a quantidade de energia cinética que esse elétron vai chegar até a placa B. Portanto, essa primeira afirmativa, ela está correta. O tanto de trabalho realizado é o tanto de energia cinética que esse cara vai ter na placa B. É o tanto de energia cinética que ele ganhou. Belezinha? Olha a segunda afirmação. A variação da energia cinética do elétron é a mesma, independente dele ter percorrido as trajetórias 1 ou 2. Galera, repara que quando a gente calculou o trabalho, a gente não usou a trajetória 1 ou a trajetória 2. No teorema da transformação da energia potencial, a força elétrica era uma força conservativa. Isso significa que o trabalho realizado por ela não depende da trajetória. Depende apenas do potencial de onde ela saiu para o potencial para onde ela foi. Independente dela ter ido em linha reta, trajetória 1, ou dela ter ido na trajetória 2, a variação da energia potencial elétrica é a mesma. Então, o tanto de energia cinética que essa partícula vai ganhar também vai ser o mesmo. O trabalho realizado pela força elétrica, por ela ser uma força conservativa, não depende da trajetória, depende apenas da posição inicial e da posição final, do potencial inicial e do potencial final. Com isso, eu já justifico para você que a 2 é verdadeira. A variação da energia cinética do elétron é a mesma, independentemente dela ter percorrido as trajetórias 1 ou 2. E a afirmativa 3, ela está errada, porque ela está falando que o trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que o realizado sobre o elétron na trajetória 1. Galera, quando a gente tem uma força conservativa, característica das forças de campo elétrico, das forças de campo gravitacional, por exemplo, o trabalho não depende da trajetória. Por isso, a alternativa 3 ela é falsa, belezinha? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, me manda mensagem no Instagram. É sempre um prazer poder te ajudar. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.